pessoal, tudo bem com vocês? E aí, todo mundo animadíssimo nessa segunda-feira para começarmos a nossa aula? Acredito que sim, não é? Segunda-feira, início de semana, significa que nessa semana você vai ter um pouco mais de aprendizagem. Se você vai ter um pouco mais de aprendizagem, isso é motivo realmente de alegria, não é isso? Então, gente, nessa semana nós vamos estar trabalhando, né? O horário já foi posto lá no nosso grupo. E aí você vai lembrar, hoje nós temos aula de quê? Hoje nós temos aula de ciências e temos revisão de português. Vamos ter revisão de português hoje, segunda-feira e quarta-feira, não é isso? Então vamos estar revisando assuntos da primeira e da quarta unidade e da segunda unidade. Eu já indo para a quarta. E da segunda unidade. Nessa revisão vai ser assim como matemática. Matemática, nós fizemos um exercício, não é? Um tarefão de revisão, onde segunda-feira ou sexta-feira eu vou estar fazendo uma revisão no quadro. Então, se você teve alguma dificuldade em algum assunto, quando você estava fazendo seu tarefão, você vai postar lá no grupo. Minha dificuldade foi no assunto tal. Por quê? Porque eu vou pegar o nome dos assuntos que os alunos tiveram dificuldade e sexta-feira nós vamos estar dando uma revisão a nível de quadro e depois, claro, um exercício, não tão grande como o nosso tarefão, mas um exercício em cima daqueles assuntos que nós revisamos ali no quadro. Então, essa semana vamos estar fazendo o tarefão de português, nessa segunda e terminando na quarta-feira. Então, isso é motivo de alegria, não é? Se preparando mais, né? Aprendendo mais e, claro, ficando mais sabido, né, gente? Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos estar na matéria de ciências estudando sobre a litosfera. E dentro da litosfera nós vamos estar vendo as camadas do solo, 4 camadas que o solo tem. Nós vamos ver essas camadas lá no quadro. Hoje, quando nós vamos falar na litosfera, vamos dizer todo mundo esse nome? Litosfera. Diga aí em sua casa como é o nome do assunto de hoje? Litosfera, exatamente. Então, assunto que está na página 35 do livro. Peço a você que se ainda não abriu, abra aí na página 35. Não é isso? Então, quando a gente pensa assim, o que é a litosfera? A litosfera, gente, é a camada da Terra, a camada da superfície da Terra, onde estão as rochas. Essa camada onde fica a parte rochosa, essa camada do solo, isso é a litosfera, não é? Que é o quê? A camada sólida da Terra. Então, quando nós pensamos na litosfera, nós pensamos em rochas. E o assunto de hoje, ele tem um pouco do assunto que nós vimos sexta-feira na matéria de ciências, não é isso? Hoje nós estamos estudando geografia, que nós vimos na matéria de ciência, que são o quê? Que são os 3 tipos de rocha. Lembra que nós estudamos na aula passada, em ciências, os 3 tipos de rochas, que eram qual? As rochas o quê? Magmáticas, sedimentares e o que? Metamórficas. Hoje nós vamos dar uma passada nelas, por quê? Porque nós vamos estar lembrando que hoje nós estamos vendo a parte da litosfera que se refere justamente à camada sólida da Terra. Logo, envolve o quê? Envolve as rochas, não é isso? Bem, gente, quando nós pensamos no nosso planeta Terra, nós lembramos que no nosso planeta Terra, nós temos o quê? Uma camada sólida, temos o solo e temos as camadas da rocha, né? Das rochas, não é? Os diversos tipos de rochas que existem no planeta Terra. Essas rochas que existem no planeta Terra, cada uma tem a sua maneira de ser formada,
cada uma tem o seu composto na sua formação e todas elas são bem usadas pelo homem, não é? Onde o homem traz essas rochas para dentro da sua casa para lhe beneficiar para as suas construções. Então, quando nós pensamos na litrosfera, nós vamos pensar que a litrosfera, ela é o quê? Ela é fragmentada pelas chamadas placas tectônicas, não é? As placas tectônicas, que é uma parte que fica o quê? Onde quando a gente pega o mapa mundi, a gente lembra que os continentes, eles ficam onde? Em cima dessas placas tectônicas. Numa aula passada, nós vimos também que essas placas tectônicas, vez ou outra, não é uma coisa frequente, mas que acontece tanto na parte, digamos assim, continental como na oceânica, ela sofre muitas vezes alguns abalos. Então, é uma superfície, é a parte rochosa, não é? Essas placas são formadas, são os fragmentos dela, onde elas estão o quê? Juntas, essas placas. E que uma vez ou outra pode acontecer o quê? De uma dessas placas se mover, de uma dessas placas, digamos assim, dar uma mexida, né? Sair um pouco de onde ela está. E aí, a gente viu bem numa aula passada, estou aqui só passando uma revisão, que quando isso acontece, é justamente onde acontece o quê? Muitas vezes, quando isso acontece nos oceanos, né? Acontece os chamados maremotos. Quando é na parte continental, acontece o quê? Acontece os terremotos, não é? Então, essa parte da litrosfera, ela é fragmentada em quê? Pelas placas tectônicas, gente. E essas placas tectônicas, elas têm o quê? Fundamental importância para o planeta Terra. Ela é como se fosse o quê? Como se fosse, não, é a sustentação daquilo que está na superfície, daquilo que está nos oceanos. Então, quando nós pensamos nas rochas, né? Porque quando nós falamos da litosfera, nós lembramos logo de quê? Das rochas, porque a litosfera não é a camada sólida da Terra. Então, as rochas, como nós vimos na aula passada, ela está dividida em três tipos de rocha. Vamos lembrar quais eram? Então, vocês viram isso quando? Sexta-feira. Quais eram elas? Primeiro, nós estudamos os tipos de rochas chamadas que? Magmáticas. O que são as rochas magmáticas? Só ventilando aqui, que eu sei que está todo mundo afiadíssimo nisso, né? Porque estudou sexta-feira, já fez o exercício, então está todo mundo afiadíssimo nesse assunto. Então, a gente vai lembrar que as rochas magmáticas são rochas que são formadas através de quê? Do magma, que quando sai dos vulcões. Então, aquela lava que sai dos vulcões, o que acontece com elas? Elas entram, saem de um ambiente muito quente, vão para a superfície e o que acontece? Ali há o esfriamento daquelas lavas, que é chamada as rochas pastosas. Quando há o esfriamento dessas lavas, é formado justamente as rochas magmáticas. Quem lembra disso? Acredito que todo mundo. As rochas sedimentares, a gente viu que as rochas sedimentares, elas são formadas de quê? São formadas de mais dois tipos de rochas, que são dos fragmentos de duas rochas que, uma vez levada pela poeira, ou levada pelo vento, pela chuva, se origina dela. E também vimos o quê? Que nas rochas sedimentares, não é? Ele diz o quê? Que os sedimentos também, eles se produzem por elementos orgânicos, como o quê? Como o calcário, não é isso? E temos as rochas metamórficas.
E as rochas metamórficas é o quê? É a transformação de outras rochas. Não é isso? Fragmentos, poeiras, aquela areinha que vai saindo de outras rochas e que se juntando dão origem a quê? As rochas metamórficas. E aí a gente viu um exemplo na aula passada de algo que a gente tem muitas vezes em casa, que é justamente das rochas metamórficas, que são o quê? O que é o quê? O mármore, né? O mármore que é usado para fazer aquela pedra de mesa, para ser colocado em pisos, não é? Muito usados em casas, edifícios, em vários lugares. Então, esses 3 tipos de rochas foram estudados sexta-feira. Nós não temos mais que estar batendo tanto, por quê? Porque já foi um assunto visto. Agora, hoje, nós vamos se deter um pouco nessa parte das camadas do solo, porque o solo, ele é formado de 4 camadas. Eu vou estar mostrando para vocês que existe o quê? Uma parte do solo, onde é possível ter vida, e existe parte do solo, uma camada do solo, onde não há vida. É o solo que se divide em 4 camadas. Existem lugares onde a água pode estar, o oxigênio, e existem lugares onde eles não estão. Então, essa parte eu vou explicar para vocês de uma forma mais minuciosa no quadro, mostrando para vocês, através do desenho, as 4 camadas que o solo tem. Nessas camadas, nós classificamos elas como horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C, certo? Então, nós vamos para o quadro para que nós possamos entender melhor essas camadas que o solo apresenta. Então, vamos para o quadro e a gente vai ver isso de uma forma mais clara, tá bom? Então, vamos lá. Olha, pessoal, eu trouxe esse desenho aqui para mostrar a vocês as camadas do solo, tá certo? Esse desenho vai estar mostrando as camadas do solo. Então, vê bem, gente. Eu mandei vocês trabalharem com um gibi, não foi isso? E muita gente disse, tia, eu não sei desenhar. Para você ver que eu também não sei. Mas olha eu aqui me aventurando, né? O importante é o quê? Tentar e fazer, não é isso, gente? Então, aquilo que a gente vai fazendo, vai dando graças a Deus, que se todo mundo deu para entender, não deu para todo mundo entender que isso aqui é uma árvore, deu. Deu para todo mundo entender que isso aqui é uma flor, deu. Deu para todo mundo entender que isso ali é uma nuvem, deu. Então, tá bom demais, não é isso, gente? Então, a mesma coisa com o gibi de vocês. Então, pessoal, vamos estar estudando essa parte aqui, tá certo? Nós vamos estar vendo as camadas do solo. Olha, as camadas do solo, eu estou classificando como a primeira camada, horizonte O, segunda camada como horizonte A, terceira camada como horizonte B e a quarta camada como horizonte C, tá certo? Vamos estar falando sobre cada uma dessas camadas. Então, vê bem, pessoal. No horizonte A, é aquela parte do solo, certo? É aquela parte, isso aqui vai ser o quê? O solo, né? Tudo isso aqui, o solo, certo? Essa parte aqui do solo, que a gente chama ela de horizonte O, ela é aquela parte onde a gente faz o quê? Onde se planta as coisas. Quando você pensa, por exemplo, numa flor que você plantou, ela foi colocada aqui na superfície, mas aí você vai vendo que as raízes dela vão vindo para essa parte do solo que eu chamo de horizonte O. Essa parte aqui, gente, do solo que eu chamo de horizonte O, ela é composta de uma coisa chamada matéria orgânica. Por exemplo, cada flor ou cada folha que cai aqui nessa parte vira o quê? Ela vira um estrume. E esse estrume, ele é bom para o solo? Sim, ele é muito bom para o solo. Por quê? Porque ele vai ajudar as plantas.
Quando, por exemplo, um animal morre, ele morre aqui nessa superfície, ele fica aqui, ele começa a entrar em quê? Em decomposição. Esse animal que entrou em decomposição, ele vai fazer muito bem para essa parte aqui do solo, que a gente chama de horizonte O. Por quê? Porque o animal, digamos assim, vamos pensar aí num animal, se alguém está na África, vamos lá, morreu uma zebra, ou quem está aqui no nosso sertão, morreu uma cabra ou um boi, e ficou aqui, então a decomposição, não é? Que é o corpo do animal entrando em decomposição, vai ser muito bom para essa parte do solo. Por quê? Porque vira o estrume e isso vai levar muitas coisas boas para onde? Para as plantas, certo? Então, essa primeira parte é a parte do solo que eu chamo de horizonte O. A segunda parte eu chamo de horizonte A, ok? Essa parte aqui eu vou chamar de horizonte A. Ainda é uma parte onde eu tenho o quê? Onde eu tenho a terra bem fofa. É uma parte onde quando a chuva cai, entra água nela, certo? É uma parte onde entra água. É uma parte onde a água, além da água, há também ar nessa parte, né? Se há o ar, se há água, então aqui é um lugar, olha a minha minhoca aqui, pessoal. É um lugar onde vive também o quê? Alguns animais, alguns insetos, né? Isso, alguns bichinhos, como as minhocas, como alguns insetos que podem viver nessa parte aqui. Então, essa parte aqui que eu chamo de horizonte A. Vamos dizer que essa horizonte A é a segunda camada. Então, essa parte aqui eu tenho o quê nela? Aqui pode ainda vir as raízes das plantas maiores, não é isso? Aqui a circulação de ar. Aqui também, quando a chuva vem, entra aqui. Então, aqui tem o quê? A vida de alguns insetos, de alguns bichinhos, como minhocas e alguns insetos que a gente conhece. Temos aqui também a terceira camada do solo. Essa terceira camada do solo, pessoal, eu vou chamar ela de horizonte B. Se você observar aqui, ó, nessa terceira camada, ó, primeira, segunda, terceira, ela já não é uma parte formada muito pela areia. Ela tem areia, mas ela tem o quê? Muita questão das pedras. Ela tem muita rochas aqui nela. Então, essa parte aqui, pessoal, é uma parte onde a água chega muito pouca. A água consegue vir por essas duas tranquilo, né? Ela está bem presente nelas. Mas essa aqui é uma parte onde a água, ela está muito pouco nela. Ela consegue entrar muito pouco nessa terceira camada que a gente chama de horizonte B. Além de muito pouca água, também aqui não tem quase ar, gente. Não tem, não é? Não tem quase o ar. Então, o que é que não vive aqui? Aqui já não fica mais a parte das raízes das plantas, aqui já não fica mais uma minhoca, um inseto, não é? Essa aqui já é uma parte mais profunda, ela é formada mais pelas rochas. E aqui, pessoal, essa última parte, como você pode ver, é a chamada horizonte C. Ela é como se fosse uma separação, não é? Do solo e das rochas. Aqui, literalmente, já começa nessa camada C, uma parte onde é muito rochosa, onde se encontra muitas rochas. Então, aqui já não vem mais a água, já não vem mais o ar, aqui já não mora mais nenhuma minhoca, nenhum inseto, nenhuma raiz de planta vem para cá. Por quê? Porque é uma parte muito profunda da terra e ela faz uma separação de solo e de rocha, ou seja, aqui já começa mais as rochas, né? Então, ó, aqui, ó, a gente viu o quê? A gente viu as 4 partes de quê? As 4 partes do solo. Horizonte A,
No horizonte A, que é o quê? Onde eu tenho a matéria orgânica, as matérias onde existe muita decomposição, onde o animal que morre, não é? E que é favorável demais para essa parte. Tem uma segunda camada chamada horizonte A, que aqui é um lugar onde tem o quê? Onde tem água, onde tem o ar, onde existe vida, não é? No sentido de minhocas, de alguns insetos. Aqui dessa terceira camada já é uma camada com muito pouca água, muito pouco ar, já é mais uma mistura, não é? De areia, do solo com rochas, não é isso? E vimos essa quarta camada, onde é o quê? Uma camada onde se vai fazer já a divisão do solo e entrar na parte das rochas, não é? Então, quando a gente pensa no planeta Terra, a gente vai lembrar o quê? Dessas 4 divisões aqui do solo, tá certo? A gente vive aqui nessa primeira, não é isso? Aqui em cima. E a gente, quando quer fazer nossas plantações, a gente trabalha aqui, não é isso? Então, como é que eu dei o nome da primeira camada? Horizonte A, da segunda camada, ou horizonte O, segunda camada, horizonte A, terceira camada, horizonte B, e a quarta camada nós chamamos de quê? De horizonte C. Então, gente, essa ilustração, ela tem no livro de vocês vão poder ver ela no livro de uma maneira mais clara. Por quê? Porque lá vai estar pintadinho, vocês vão ter uma visão melhor, tá certo? Então é isso. Pessoal, agora aqui no nosso tarefão de português, né? Começando assim a nossa aula de português, nós vamos já para o caderno. E aqui estão as questões. Primeira questão: indique a quantidade de letras e de fonemas. Por exemplo, a palavra mesa tem quantas letras? Aí você vai dizer, tem 7 ou 8, você vai contar. Aí você vai botar aqui 6 ou 7 letras, 5 ou 4 ou 6 fonemas. Você vai colocar o número de letras e de fonemas. Aí você precisa fazer mesa. Aí digamos, tantas letras, tantos fonemas. Então, tá aqui a primeira questão. Dá uma pausa e copia ela. Segunda questão. Circule os ditongos e classifique como crescente ou decrescente. Então, a palavra cauda, você vai procurar onde é que tem um ditongo aqui. Você vai fazer circular o ditongo e ao lado você vai escrever se ele é um ditongo crescente ou se ele é um ditongo decrescente. Vai lá no livro, se esqueceu, e dá uma olhadinha para revisar, tá bom? Então, dá uma pausa, copia aí, gente. Terceira questão. Escreva 5 palavras, escreva 5 palavras que tenham o quê? 5 palavras que tenha hiato, 5 palavras que tenha ditongo e 5 palavras que tenha tritongos. Então, vai ser 5 palavras de cada um, tá certo? Quarta questão. Pesquise em revistas, recorte e cole abaixo palavras que tenham dígrafos. Então, você vai pegar aí uma revista velha que você tenha, ou um livro já que você não usa mais, você vai procurar palavras que tenha dígrafos e você vai colar abaixo. Tia, quantas palavras? Pode ser aí umas 7 ou 8, tá bom? 7 ou 8, ou 9 ou 10, se você quiser arredondar. Palavras que tenham dígrafos. Quinta questão. Escreva frases usando mas. Quando é que eu uso mas e quando é que eu uso mais? Então, você vai escrever 6 frases ou 3 frases usando mas e 3 frases usando mais. 3 de cada, que vai dar um total de 6 frases, ok?
Faça o que se pede. Letra A. Escreva 5 palavras oxítonas. O que são palavras oxítonas? É quando a sílaba tônica é qual? Escreva 6 palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? É quando a sílaba tônica é qual? E escreva 7 palavras proparoxítonas. Então, o que são palavras proparoxítonas? É quando a sílaba tônica é qual? Então, ó, tá aqui essa primeira parte do exercício. Copia, responde e aí nós vamos copiar as questões, as outras questões. Vamos lá. Olha aqui, pessoal. A 7ª questão é: escreva um texto com 10 linhas, textinho pequeno. Isso aqui vocês tiram de letra tranquilo. Escreva um texto com 10 linhas, usando os sinais de pontuação abaixo. No seu texto, que terão 10 linhas, você vai ter que usar o ponto, 2 pontos, o travessão, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e a vírgula. Veja bem, pessoal, não são 10 frases. É um textozinho com 10 linhas. Um texto sobre o quê? Sobre o que você quiser. A 8ª questão. Escreva o antônimo das palavras abaixo. Você vai escrever o antônimo de justiça, de calmo, de alto, de curto, de honesto, de devagar, de escuro e de ampliar. Na 9ª questão, escreva o sinônimo das palavras abaixo. O sinônimo de iniciar, úmido e criar. Na 10ª questão, o que são palavras homônimos e o que são palavras parônimos? Você vai dizer o que são e depois você vai dar, digamos assim, 2 exemplos de cada um, tá certo? 11ª questão, escreva 4 frases usando ouve com H, você faz 2 frases usando ouve com H e 2 frases usando ouve com O. Então, tem uma diferença, embora a pronúncia seja a mesma, mas tem uma diferença aqui, quando eu boto ouve com H tem um sentido, ouve com O tem outro sentido. 12ª questão, o que são substantivos? Não é isso? Moleza. 13ª, escreva 10 substantivos coletivos. Você vai estar escrevendo aqui 10 substantivos coletivos. Então, por hoje, esse aqui é a parte do exercício de português, tá certo? Por hoje a gente fica com essas questões. Na quarta-feira, nós iremos escrever as demais questões. Tia, só vão ser 20. Acredito que vai passar um pouquinho, viu, pessoal? Se não, se passar também, coisa pouca. Mas acredito que vai passar sim, de 20 questões. Então, vamos lá, mãos à obra, não é isso, pessoal? E eu gostaria de fazer o encerramento aqui, dizendo a vocês que o exercício de geografia é o exercício da página, certo? Vamos ver aqui, gente. Geografia, porque eu terminei a aula e eu não disse. Geografia, certo? Geografia, o livro vai ser na página, pessoal, 37 e 38. O exercício começa na página 37 e vai à página 38. Então, você vai fazer o exercício de geografia aqui no livro e vai fazer o seu tarefão de português. Então, vamos lá, mãos à obra, todo mundo animadíssimo para aprender mais, não é isso?